Queridos irmãos, amigos de jornada terrena, somos todos astronautas desse planeta tão bonito que nós conhecemos como Terra e que quando a gente hoje pode vê-lo de fora, graças aos recursos conquistados pela ciência, pela tecnologia. Então a gente tem muitas fotos, muitos filmes feitos das estações orbitais, da Lua, vendo a Terra. É um planeta azul, bonito. E quando a gente vê de longe, a gente não imagina que nesse planetinha azul tem cerca de 7 bilhões de pessoas encarnadas disputando espaço nas cidades, no campo. E quando a gente olha com os olhos espirituais, a gente vê além, porque não são só 7 bilhões. São mais de 20 bilhões de almas, de espíritos, que constituem a nossa família terrena, vivendo nesse planeta, evoluindo, desenvolvendo, aprendendo. Então nós somos todos companheiros de uma grande viagem que começou há muitos milênios atrás. E nós estamos aí nessa rota de progresso, essa viagem chamada evolução. Nós hoje vamos trazer para nossos comentários uma lição trazida no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versículos que vão de 19 a 47. E nós vamos mostrando cada versículo para que nós possamos ouvir um pouco Jesus, falando dele mesmo, da missão, do trabalho e de nosso comportamento diante dele. Na tradução do Novo Testamento, feito pelo Haroldo Dutra Dias, publicado pelo Conselho Espírita Internacional, a SEI, ele intitula esses versículos como discurso sobre a obra do Filho. E essa lição vem a propósito porque Jesus, antes de falar sobre o que nós vamos mostrar, ele teve uma ação que deixou chocado os judeus da época. Na entrada, numa das portas de Jerusalém, a porta chamada das Ovelhas, tinha um tanque, chamado Betesda ou Betsata ou Betsaída, depende da tradução, mas o Haroldo comenta aqui que essa palavra Betsata é a universalmente aceita pelos estudiosos do Novo Testamento. E ela, nessa entrada, tem 5 pórticos e tem uma espécie de fonte, onde tem água, numa pequena piscina, e à volta dessa pequena piscina, dessa fonte, os enfermos de Jerusalém ficavam todos postados ali à volta, porque havia uma crença em que, de vez em quando, o anjo do Senhor fazia aquelas águas se agitarem. E quem estivesse próximo e pulasse dentro da água nesse momento ficava curado. Então vocês vejam que, interessantemente, esse problema de crença em milagres
é bem antigo na nossa história humana. E por isso ali ficava uma quantidade grande de enfermos. E havia um desses enfermos que nunca conseguia pular dentro, porque ele era defeituoso, aleijado, não podia se movimentar. Então era preciso que alguém o pegasse e jogasse dentro da água, antes dos outros. Porque só o primeiro que caísse ali ficava curado. Era um anjo caprichoso. Ajudava um de cada vez e os mais hábeis. E acontece que Jesus, ao chegar ali, encontra esse enfermo que estava há vários anos, mais de 30 anos ali, na esperança de conseguir a cura. Parece que muitos de nós que carregamos problemas longos e ficamos à espera de um milagre. Jesus então se dirige a esse enfermo e pergunta se ele quer ser curado. E ele então diz que sim, que ele estava ali para isso. Mas que ele não conseguia porque ele era lento e não conseguia pular nas águas enquanto elas estavam se agitando. E por isso ele estava ali há muito tempo e precisava de alguém que o ajudasse. Então Jesus o cura. E ele então, obedecendo à ordem de Jesus, que manda ele levantar-se e andar, ele se levanta, pega aquela cama, uma espécie de catre dobrável, que ele usava ali já há muito tempo, e dobra e vai saindo. Quando ele vai saindo, os sacerdotes que passavam por ali o vê carregando o catre e se dirige a ele e diz que ele não podia fazer aquilo visto ser o dia de sábado. E no dia de sábado, ninguém devia trabalhar, porque era costume do povo judeu na época de que o sábado era o dia do Senhor. E por ser o dia do Senhor, não se podia exercer qualquer atividade humana. Isso era um hábito arraigado e tratado com dureza. E ele então diz que ele está andando porque, afinal de contas, ele foi curado. E aí pergunta a ele quem foi que o curou. E eles dizem, um homem. Alguém me curou. Ele não reconhece ainda a figura de Jesus. Depois, Jesus se dirige ao templo e esse homem vai lá e encontra ele. E aí consegue saber que ele se chamava Jesus e diz então para os sacerdotes. E os sacerdotes ficam indignados com Jesus, porque Jesus fez uma cura no dia de sábado. E Jesus então diz a eles, ele é procurado pelo sacerdote, Jesus diz a eles, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quando Jesus diz isto para os judeus, para os sacerdotes, eles ficam mais enraivecidos ainda, porque acham que Jesus era arrogante e se colocava no próprio lugar de Deus. Então Jesus, em seguida, faz esse discurso, que nós vamos tomar conhecimento, que está narrado pelo evangelista João, no capítulo 5, e começa no versículo 19, porque os anteriores narram essa cura do enfermo. Então Jesus, em resposta, dizia a eles, Amém, amém vos digo, não pode o filho fazer nada de si mesmo, senão o que vir o Pai fazendo. Pois as coisas que ele fizer, essas coisas também o filho faz de forma semelhante. Essa frase de Jesus é uma frase muito importante, porque ela nos ajuda a compreender
que todas as ações boas que a gente faz, a gente está fazendo porque aprendeu com alguém que aprendeu com alguém que no final das contas partiu de Deus. E Jesus, como tinha já um estágio de evolução muito difícil de compreender por todos nós, ele vivia em plena comunhão com Deus. E ele veio à Terra para fazer um trabalho. E ele então diz isso aqui, que ele não podia fazer nada de si mesmo, senão o que vira o Pai fazendo, pois que as coisas que o Pai fizer, essas coisas também o Filho faz de forma semelhante. Isto é, Jesus está dizendo para nós aquilo que nós falamos, mas não cumprimos. Seja feita a vontade do Pai em nós. A gente acha que seja feita a vontade de nós no Pai. Porque a gente está sempre cobrando, exigindo de Deus que resolva os nossos problemas. Então Jesus deixa isso claro nessa frase. E continua. Pois o Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que ele faz. Ele mostrará obras maiores que essa, para que vos maravilheis. Jesus, outra vez, incisivamente diz que ele estava ali trabalhando em função da tarefa que ele assumiu junto com o Pai, para que nós conhecêssemos o Pai. Pois assim como o Pai levanta e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. Porque o querer de Jesus está em plena sintonia com o querer de Deus. É diferente do nosso querer. A gente quer o que a gente quer, não o que Deus quer para a gente. Mas é diferente. Jesus, compreendendo profundamente o significado de viver em consonância com as leis espirituais, que são leis divinas, criadas por Deus, significa exercer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que as leis sejam cumpridas, porque elas foram feitas para que nós fôssemos felizes. Então é interessante, Jesus mesmo estar dizendo isso para nós. Porque isso ganha uma força muito maior do que aquela que a gente ouve, né, da boca de outras pessoas. Não, tem que fazer a vontade de Deus. Né? E a gente não sabe que vontade é essa que Deus tem. Mas às vezes a gente fica assim, Deus podia ter vontade de curar meu filho que está sofrendo. Porque a gente não sabe por que ele está sofrendo. E se Deus permite que ele esteja sofrendo, é porque na vontade de Deus, esse é o melhor recurso de crescimento espiritual para ele. Mas a nossa vontade egoística é de que ele não sofra, porque a gente junto dele sofre junto e a gente não quer sofrer. Muitas vezes esse nosso desejo é muito mais pelo nosso sofrimento do que pelo sofrimento do nosso filho. Mas é interessante porque aqui a gente vê também que Jesus, nessa última frase que está aí, ele diz que o Pai levanta e vivifica os mortos. E ele diz em outros lugares que Deus não é Deus de mortos. E que assim também o Filho vivifica a quem quer. Pois o Pai não julga a ninguém, mas deu todo o juízo ao Filho. Olha que coisa interessante. Por que Deus não julga ninguém? Os espíritos disseram para Allan Kardec. Por quê? Quando Kardec pergunta aos espíritos onde é que está
estão escritas as leis divinas? Os Espíritos respondem, na vossa consciência. Então a gente não precisa de julgador. Mas Jesus diz que o Pai deu a ele todo o juízo. E ele está falando isso para nós. Então isso tem um significado profundo. Qual é o significado? Porque Deus deu ao Filho, Jesus, todo o juízo. Porque Jesus é o nosso diretor espiritual. Ele responde pela nossa evolução. Por isso ele tem como diretor espiritual do nosso planeta os recursos necessários para nos auxiliar a compreendermos, dentro de um juízo melhor, as leis espirituais que nos governam. Então ele tem que ter esse poder de juízo sobre nós. Mas aqui não é o poder do juiz que julga e condena, como nós estamos acostumados a pensar, mas do juiz, professor e mestre, que nos ajuda a compreender a lei para que nós possamos cumpri-la sem precisar de, com isso, aprender os efeitos dessa mesma lei, dessas mesmas leis, através dos nossos desenganos e sofrimentos. E ele continua dizendo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Então nós temos que aprender isso. Aprender a honrar Jesus. Porque honrar a Jesus é a forma mais fácil, mais direta que temos de honrar a Deus. Quem não honra o Filho, e aí diz Jesus com clareza, não honra o Pai que o enviou. Porque se Jesus é um intermediário que Deus escolheu para conduzir-nos na nossa evolução, nós temos que aprender a reconhecer isso. E ao reconhecer isso, reconhecer a sabedoria divina que escolheu o Espírito adequado e certo, Jesus, para que fosse o nosso condutor no processo evolucionário. Então esse planetinha Terra azul, tão bonito, de longe, que a gente vê nas fotos tiradas pelos astronautas, pelos satélites, é uma nave espacial que tem como timoneiro, diretor, dirigente, esse Espírito maravilhoso que nós conhecemos como Jesus. Amém, amém vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê em quem me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. E aqui a gente tem que entender essa frase de Jesus com cuidado. Porque para nós a morte não é a morte, é a vida. E o que é a vida não é a vida, é a morte. Porque reencarnar, internar-se num corpo de carne e osso, é morrer um pouco. E sair do corpo físico é viver mais plenamente. Então Jesus fala a linguagem espiritual. E a gente tem que entender que ele não veio ensinar o que os homens, nós mesmos, podemos nos ensinar através dos nossos avanços no conhecimento humano. Ele veio nos ensinar as coisas espirituais. Jesus não falava para o homem ou para a mulher que estava ali ao seu lado. Falava para os espíritos que estavam ali, vestidos com a roupagem masculina ou feminina do corpo, mas falava ao espírito que sobrevive à realidade corporal. Por isso, obviamente, quem crê e ouve a palavra de Jesus
Ouvir a palavra não é ouvir com o ouvido, é ouvir e fazer aquilo que ouvi. É colocar no dia a dia, na realidade do dia a dia, dos nossos momentos, esta palavra, esses ensinamentos que são ensinamentos espirituais. Quem faz isso ganha a vida eterna, porque deixa de viver o corpo para viver como espírito, mesmo que seja no corpo. Há uma grande diferença. Vive a vida eterna. E por isso mesmo, estando em harmonia com esses ensinamentos, não vai a julgamento. Porque a consciência não tem nada a lhe cobrar. Passa da morte para a vida. Continua Jesus dizendo, amém, amém vos digo. Vem a hora, e é agora, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Essa frase é a frase que mostra claramente que a vinda de Jesus para estar conosco há 2000 anos atrás representa o momento definitivo em que a humanidade espiritual terrena passa a contar com os ensinamentos espirituais diretos do diretor espiritual dessa grande família de mais de 20 bilhões de espíritos que somos todos nós. E aí ele não fala só aos que estão internados no corpo, mas também aos mortos, aqueles que os homens não enxergam. Mas os mortos aqui precisam ainda ser compreendidos como todo aquele no corpo físico ou fora dele que ainda não consegue esticar a sua antena para perceber as coisas espirituais, que estão vivendo pura e unicamente para o mundo sensorial, que vivem ainda quase que como animais. A cata do puro prazer e das satisfações dos sentidos. Então há vivos que estão mortos e há mortos que estão vivos, nesse sentido. Mas ele afirma que quem ouvir a voz do Filho de Deus viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E todos nós ganhamos essa vida em si mesmo quando nos descobrimos e nos convencemos que somos realmente espíritos imortais. Porque uma vez que a gente se enxerga como espírito imortal, a gente ganhou a vida eterna. Porque a gente sabe indestrutível. Nada, absolutamente nada, nos destruirá. E é fantástico saber isso, porque a morte do corpo físico, com todos os terrores que elas nos trazem ainda, é vencida, completamente vencida. E lhe deu a autoridade de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Jesus reafirma o seu direito, que é dever, de cuidar do nosso progresso espiritual
portanto, de exercer sobre nós o juízo do irmão mais velho, amoroso e bom, que quer ajudar a todos aqueles que dependem dele, que somos todos nós. Os judeus, por certo, ouvindo isso, devem ter ficado atônitos. Como nós ficaríamos se não estamos agora? E Jesus então insiste: não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram coisas boas sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram coisas malévolas para a ressurreição do juízo. Essa frase é muito importante, porque ela representa aqui exatamente o período em que os ensinamentos espirituais chegando a todos os ouvidos da terra, encarnados ou não, permitirá a todos que se analisem, porque tem conhecimento espiritual para isso, se olhem e se vejam dignos ou não da ressurreição da vida ou àquela do juízo, que representa o confronto com as consequências das nossas próprias ações por rebeldia nossa própria, numa mudança clara em que esse momento representa um momento fantástico de transição do nosso planeta, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Quem percebe isso, ressurge para a vida no processo de regeneração. Quem não percebe isso por causa das suas ações e dos seus compromissos com a lei de causa e efeito, terá que continuar uma vida de dificuldades e sofrimentos num mundo adequado ao processo continuado de provas e expiações, que não será mais o nosso planeta, porque ele terá passado para um degrau evolutivo diferente, o de regeneração, portanto não cabendo mais a presença de espíritos que continuam com as ações malévolas, criando mais compromissos de sofrimento no processo de evolução e de caminhamento para um dia a compreensão da própria necessidade de autocorrigenda. E Jesus continua dizendo que isso faz parte do projeto divino que ele está cumprindo. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. É muito diferente. Um verdadeiro juiz não julga de vontade própria, julga de acordo com a legislação. É o que nós, infelizmente, não temos nas sociedades humanas. Mesmo porque as nossas leis humanas ainda assim são muito falhas. Mas as leis divinas não têm erro. Portanto, não há necessidade de um espírito tão superior quanto Jesus de julgar por ele mesmo, porque ele tem todos os atributos de perfeição nas leis espirituais
para fazer um julgamento justo. E o julgamento de Deus, acima de qualquer coisa, não é a de condenar, mas de recuperar e recompor os seus filhos. Porque Deus, sendo inteligência suprema, não cria nada que não seja sempre aproveitável. Essas coisas, para nós, às vezes soa muito relativo, porque nós estamos acostumados a pensar relativamente. Mas essas coisas são absolutas, porque as leis divinas são absolutas. Elas não são relativas. Deus, na sua inteligência suprema, pode e fez leis que não precisa de exceção. A gente gosta de exceção. Às vezes a gente até vai lá, será que não dá para você dar um jeitinho para mim? Nós, os brasileiros, somos especialistas no jeitinho. Né? Sempre a gente quer dar um jeitinho de se auto-beneficiar, entre aspas, diante de uma circunstância que devia valer para todos. Mas a gente quer uma exceção, porque afinal de contas, eu sou eu. Não é assim que funciona nas leis espirituais que nos governam. Sabe por quê? Porque elas não são leis feitas só para dirigir e funcionar com os 20 e poucos bilhões de espíritos que vivem na Terra, mas com os trilhões de espíritos que vivem no universo inteiro. É como se a gente quisesse que para o nosso sistema solar existisse uma lei gravitacional particular. E para os outros sistemas, outras. A natureza mostra para a gente que não é assim. A lei da gravitação é universal. Ela vale tanto para os planetinhas que giram em torno do Sol, quanto para os satélites que giram em torno dos planetinhas. Tanto quanto para o Sol e todas as outras estrelas que giram em torno da nossa galáxia. Da mesma maneira que as galáxias se veem gravitacionalmente, se movimentam em relação às outras, obedecendo a esta mesma lei. A gente não se dá conta disso. Porque a gente gosta de leis particulares, aquelas que beneficiam só a nossa família. Vocês já viram uma mãe intervir na briga de duas crianças, uma sendo o filho dela? Ela pega o filho dela e sai para lá, monstrinho, que está batendo no meu filho. Se fosse a outra mãe que tivesse chegado, ela fazia a mesma coisa, só que as crianças seriam, as opostas. Porque nós somos assim, não somos capazes de compreender que as duas crianças são igualmente filhos que precisam de ajuda. Se eu testemunho, olha a colocação de Jesus nessa frase. Se eu testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Exatamente o contrário do que a gente faz. Mas eu sou honesto. Nunca fiz nada disso. A gente acabou de ver um senador dizendo isso. Com todas as evidências, levantadas. Não fiz nada que prejudicasse o Senado. Talvez não, mas prejudicou grandemente o povo. Porque o Senado é muito parecido uns com os outros que estão lá e não se sentiram prejudicados. A nossa realidade humana é assim, mas isso vale dentro da nossa família. A gente está falando do Senado, mas a gente repete isso na nossa família. Dentro de casa. Do mesmo jeito. Então é interessante, Jesus, que é um espírito angelical,
Antes que a Terra existisse, há 4,6 bilhões de anos atrás, quando estava começando a formação do sistema planetário solar, Jesus já era um espírito angelical, um espírito crístico. E ele diz isso aqui para nós, depois de tanto tempo passado, há 2.000 aninhos atrás, que é tão pertinho, né, de 4,6 bilhões de anos. 2.000 anos é nada. Ele diz, se eu testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O que testemunha a respeito de mim é outro. E sei que seu testemunho a meu respeito é verdadeiro. Aí ele faz uma referência interessante. Vós, os judeus ali naquele momento ouvindo, enviaste mensageiros para João o Batista, e ele deu testemunho da verdade. Não deu testemunho de mim. Jesus não está dizendo isso. Deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho da parte de homem, porque ele não precisa do nosso testemunho. Se ele é um espírito angelical, antes que nós existíssemos, por que precisaria ele do nosso testemunho? Mas digo essas coisas para que vós sejais salvos. Faz isso em amor a nós, para que nós possamos compreendê-lo, para que possamos ouvir com seriedade os seus ensinamentos. E João, todos nós já temos algum conhecimento do Evangelho, do Velho Testamento também, sabemos que João é o Elias reencarnado, que veio diante do Senhor para anunciá-lo. Então João dá testemunho de que aquele era o Senhor. Ele deu testemunho da verdade que já estava dita antes, porque era a profecia de muitos profetas da antiguidade hebraica. Porque já estava escrito no plano divino de evolução da Terra. Essas execuções de tarefas, tanto dos profetas quanto de Jesus, que tem a missão de conduzir o nosso planeta. E ele fala então de João. Ele era a candeia acesa que brilha. E vós quisestes regozijar-vos por 1 hora com sua luz. Porque muitos procuravam João. Eu, porém, tenho testemunho maior que o de João. Pois as obras que o Pai me deu para que eu as complete, as próprias obras que eu faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. Não há na história da humanidade nenhum espírito que passando, usando o corpo físico e passando pelo fenômeno da morte, o seu corpo tenha simplesmente desaparecido. Só o de Jesus. Jesus disse e anunciou isso antes, que o templo dele, quando fosse derrubado, em 3 dias, seria erguido de novo. E o templo dele, ele estava falando da vida que ele estava ali vivendo. 3 dias depois, ele ressurge e o corpo desaparece. E é muito simples isso de compreender hoje. Hoje nós compreendemos isso fácil. Porque os espíritos produzem fenômenos interessantes
em sessões mediúnicas próprias, de fazer desaparecer qualquer objeto. E Jesus, que já era um espírito angelical antes da formação do nosso sistema planetário, conhecedor profundo de todas as leis da natureza, sabia manipular as forças atômicas que constituem um corpo sólido e desagregá-los ou agregá-los à sua vontade. Como ele fez água virar vinho nas bodas de Caná, como ele pegou um pedacinho de terra, cuspiu ali a sua saliva, fez uma massinha, um barro, passou no olho do cego de nascença e fez ele voltar a viver, mudando a estrutura de funcionamento do próprio sistema visual daquele indivíduo que estava prejudicado desde o seu nascimento e fê-lo ver, como levantou muitos que estavam atrofiados, como o enfermo descrito na mesma lição de hoje, que estava ali há 32 anos tentando, coitadinho, pular na água sem poder. Ele só diz, levanta e anda. E ele levantou, pegou o catre e foi embora. Porque Jesus tinha domínio sobre as leis da natureza. No momento da tempestade, Jesus dormia no barco dos seus discípulos pescadores. E todo mundo apavorado, com medo de que o barco virasse e todos morressem, acordam Jesus. E Jesus então chama a atenção deles pela falta de fé e põe a mão e manda a tempestade se acalmar. E se acalma. Porque Jesus tinha domínio sobre as forças da natureza, que a gente ainda não sabe, que a nossa ciência ainda não descobriu como. Mas vai descobrir, porque nós estamos em evolução. Ele era a candeia acesa que brilha, e vós quisestes regozijar-vos por 1 hora com a sua luz. Eu, porém, diz Jesus, tenho testemunho maior que o de João, pois as obras que o Pai me deu para que eu as complete, as próprias obras que eu faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. O Pai me enviou também, que me enviou também testemunhou a meu respeito. Nunca ouvistes a sua voz. E nós nunca ouvimos a voz de Deus. Nem vistes a sua aparência, também não. E não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque vós não credes naquele a quem ele enviou. E aí Jesus faz uma declaração novamente de quão presente ele sempre esteve entre nós no nosso processo de evolução. Examinai as Escrituras, porque vós supondes ter nelas a vida eterna, e são elas que testemunham a meu respeito. Mas elas estão escritas porque eu as ditei. É a mesma coisa. É o que ele quer dizer. Mas ele insiste. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte de homem. Porque ele não precisa. Que glória nós podemos dar a Jesus? Mas eu vos conheço. E conhece a cada um de nós em particular. Isso é fantástico. Um bom professor conhece cada um de seus alunos e sabe avaliar
razoavelmente sobre cada aluno, depois no tempo convivido. E como Jesus convive conosco desde a nossa formação, Ele conhece cada um de nós com a sua própria história. Quando a gente diz, parece que Jesus esqueceu de mim, isso é um absurdo que a gente está falando. É mais fácil dizer como eu tenho esquecido desse amigo incondicional que está sempre acompanhando o meu processo de desenvolvimento. Não tendes o amor de Deus em vós mesmos. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, o recebereis. Isso a gente faz mesmo. Basta que tenha alguma importância. Não é? A gente até para o que está fazendo para receber o outro, né, que é importante. Imagina se o prefeito da cidade entrar aqui agora. Se a gente não vai fazer isso. Mas Jesus estava ali no meio deles e eles não recebiam. Está no meio nosso e nós não recebemos. Como podeis crer, vós, que recebeis glórias uns dos outros e não buscais a glória da parte do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Vosso acusador é Moisés, em quem vós tendes esperado. Pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, já que ele escreveu a meu respeito. Quer dizer, toda a obra escrita de Moisés, os 5 livros, o Pentateuco, fala do Senhor, que é Jesus entre nós. Pareceria, com certeza, para os judeus da época, uma grande blasfêmia. E que deve parecer até hoje. Porque a gente enfia um treco na cabeça, e teimoso como a gente não cede. A gente fica parado no tempo com as nossas crendices. Tem muitos espíritas ainda que acendem vela dentro de casa para o santo. Como se os santos estivessem no escuro e precisassem das nossas velas. É ou não é verdade? Eu não vou pedir para quem faz isso levantar a mão, não, porque vai ficar um escândalo. Mas eu sei disso, porque já vi muitas vezes. Pessoas que trabalham assiduamente na casa espírita, que estudam, que têm compreensão, e botam um salzinho de trás da porta, acende uma velhinha lá para não sei quem, e continua achando que vai ganhar os valores espirituais, ou as benesses espirituais, à custa de coisas fúteis. Por que não acende a própria luz? Essa vale. E põe essa luz, não debaixo do alqueire, mas na candeia, para que todos vejam. Porque a nossa luz é o bem e o amor que a gente deve fazer uns aos outros. E é assim mesmo. A gente vem no centro e traz a camisa, né, a calça, o pedaço de roupa do fulaninho para ver se os espíritos abençoam aquele pedacinho de coisa. Ora, se eles tiverem de ajudar, ele vai lá na casa. O espírito vai onde ele quiser. Não precisa da porta estar aberta. Se ele é o espírito do bem, ele entra. E vê a necessidade da pessoa e ajuda como puder, não como quer. Porque só vai ajudar dentro das leis espirituais que nos governam. Porque não existe exceção. Existem regras de merecimento, de esforço, de querer. Vai, Jesus dizia, a tua fé te curou.
Não foi ele. Foi o esforço do outro de fazer mudança. E aí a ajuda espiritual empurra. Faz funcionar. Se, porém, não credes naqueles escritos das Escrituras, como crereis nas minhas palavras? Meus irmãos, nós precisamos descobrir Jesus em nossas vidas. É como diz o Haroldo, o autor da tradução desse Novo Testamento. A gente precisa ficar com saudade de Jesus. Sentir saudade dele. Tê-lo como nosso companheiro de vida. Fazer as coisas na vida terrena como se estivesse fazendo diante de Jesus. Porque é isso que vai trazer para nós o que a gente quer de felicidade. O resto é tudo transitório, tudo passageiro. Que tem a importância relativa do momento, se puder ser transformado num instrumento de utilidade para o bem. Se não, passa a ser um instrumento de sofrimento para nós mesmos. Esse discurso que está escrito aqui é um discurso de Jesus falando para nós. Ele disse isso. O céu e a terra vão passar. Porque o céu e a terra são coisas transitórias. Mas as minhas palavras não passarão. Porque eu falo do que tenho aprendido com o Pai. Eu faço aquilo que é da vontade dele. Portanto, ele enuncia para nós as leis espirituais que nos governam. E quando Jesus diz que a cada um é dado segundo as suas obras, está dizendo o quê? Que nós construímos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Que nós somos os únicos responsáveis pelas agruras da vida que nós sofremos. Porque Deus nos dá tudo o que nós precisamos. De antemão. Tudo. Mas nós não sabemos utilizar isso para o nosso benefício. A gente vê isso nas regras de economia. Quando eu cheguei em São Carlos, a gente comprava um terreno qualquer para construir uma casa baratinho. Agora tem uma especulação imobiliária que qualquer pedacinho de terra vale o ouro que nenhum pobre pode comprar. Não tem moradia para as pessoas pobres. Porque o terreno, que é de Deus, quem é que fez a terra? Por que nós nos apossamos dela e cobramos, esse pedaço é meu, se você quiser você tem que me pagar muito? A gente faz isso porque a gente não tem amor ao semelhante, a gente tem amor às posses materiais, que nós vamos deixar aí porque vamos morrer. Porque as posses materiais só servem para o corpo, não serve para o espírito. O espírito pode servir-se delas para crescer. É diferente. Então, se nós não levarmos a sério esses ensinamentos que têm 2000 anos que estão conosco, se nós não tivermos a coragem de abrir essas lições de Jesus para ler, para pensar, para meditar, para buscar entrar no contexto das lições espirituais, para mudar o nosso sentido de vida, nós vamos simplesmente repetir mais uma reencarnação
entrando pela porta do nascimento, saindo pela porta da morte do corpo físico, sem levar nada conosco. Passou pela vida, não viveu. E nós, antes de nascermos, todos nós que estamos aqui, todos, sem exceção, nascemos porque os espíritos bondosos, que são amigos nossos, nos ajudaram no propósito do nascimento. Ajudaram a gente a fazer o projeto da reencarnação, do estilo de vida, do corpo que precisávamos, nos encaminhou para as famílias que precisaríamos compartilhar com aqueles espíritos ali a necessidade do crescimento em conjunto, para que nós pudéssemos aproveitar dessa vida para o nosso melhoramento espiritual. E a pergunta é simples. Se cair um pequeno meteoro aqui agora e nós todos desencarnarmos juntos, isso pode acontecer. Não tenham medo, não receio não, pode acontecer. Como é que nós vamos nos encontrar do lado de lá? Agora. Aconteceu isso lá na Ásia, né? Lá na Tailândia, 250 mil pessoas morreram de uma vez. Era mais do que nós aqui. Cidade de Araraquara inteira. E um pouquinho das periferias. Tudo de uma vez passou para o mundo espiritual. Como é que será que foi esse processo desencarnatório coletivo? Como é que estava cada uma das pessoas? Como é que vai ser a nossa vez? Estamos prontos? Será que a gente vai poder chegar do lado de lá? Opa, estou melhor do que eu estava. Podendo olhar para a gente mesmo e ficar feliz porque demos passos significativos adiante. É importante a gente estar consciente disso. Isso não importa se a gente tem carinha nova ou carinha velha. Porque a gente não sabe qual foi o nosso projeto de reencarnação e para quanto tempo ele ia durar, não é? Pode ser que dure 60 anos, pode ser que dure 15, 10, né? Qualquer número. Porque a gente não sabe ainda as necessidades espirituais que carregamos. E a gente não pode dizer, eu só vou morrer depois de 80 anos. Eu falo diferente para mim. Eu quero continuar no corpo físico até os meus 75 anos. Se ficar mais, é lucro. Mas desde já estou pronto para ir embora. Porque tenho feito o esforço de cumprir com todas as minhas responsabilidades assumidas. E tenho me esforçado desde os meus 18 anos, na verdade, desde os meus 11 anos, para me mudar. E não é fácil. Às vezes eu olho para trás, me comparo hoje com o que eu era há 20, 30 anos atrás, vejo pouca diferença. Do ponto de vista de conquistas, principalmente emocionais, a gente vê pouca diferença. Porque a gente não muda depressa. A gente muda devagar. A gente gostaria de repente, ser outro, né? Às vezes eu já ouvi muitas vezes, eu gostaria de ser como o Otacílio. Parece que ele fala ali, não tem problema nenhum. Quer trocar?
os problemas de vocês com os meus? Porque é tudo parecido, nós somos espíritos do mundo de provas e expiações, nós não somos diferentes. A gente é diferente no esforço que emprega. Por isso é que Kardec, interpretando corretamente o significado de ser espírita, que é o mesmo significado de ser cristão do Cristo, não dos homens. Ser cristão dos homens é só pendurar uma correntinha com um crucifixo no peito. Né? Mas ser cristão do Cristo é, conhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações e pelas conquistas morais que faz. E o André Luiz é mais rigoroso. Ele diz assim, cada 3 anos, se você se analisa e não vê diferença, está parado, meu filho. Não está progredindo. E ele é mais incisivo ainda, diz assim, se você tiver 1 semana de evangelho, já sabe o certo e o errado. 1 semana. Quantas semanas tem, Leia? Não é? Mas eu me lembro, com 11 anos de idade, eu começar a lutar comigo contra o medo. Eu me descobri uma criança medrosa. Aí comecei a fazer tudo aquilo que me dava medo, para vencer o medo. Tinha 11 anos. Porque não é a idade do corpo, é a decisão do espírito. É a decisão do espírito. Com 18 anos, quando eu compreendi, comecei a estudar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e compreendi que a gente não é um homem ou uma mulher, mas um espírito reencarnado, eu comecei a tentar fazer o esforço de mudar o meu jeito. A primeira coisa que eu fiz foi pedir desculpas e reatar todas as inimizades que eu tinha construído até aquela data. E eu garanto para vocês, tinha um rapaz, que era mais ou menos da minha idade, que eu gastei 6 meses me convencendo, me enchendo de coragem para me humilhar perto dele e pedir desculpas. Porque não é fácil. Não é fácil. E a gente encontra entre nós companheiros que falam, não falo, com aquele meu irmão não falo, ele realmente me ofendeu muito. Vai desencarnar com mágoa no coração. E a mágoa é um sentimento absolutamente contrário ao do amor, da caridade, porque ele é fruto do orgulho. E ele causa doenças físicas na gente. Pessoa magoada gera para ela câncer. Porque ela abate o sistema imunológico dela mesma. E o sistema genético nosso começa a fazer maluquices. Hoje a gente conhece, né, o genoma humano. E os cientistas ficaram impressionados de descobrir que uma parte pequena do nosso genoma eram os responsáveis pelos códigos genéticos de todas as proteínas e coisas que a gente precisava. E tinha uma grande quantidade que não sabia para que servia, eles chamavam de lixo genético. Lembram? Todo mundo leu isso nos jornais. Pois a gente está descobrindo que os lixos genéticos têm uma ação fabulosa sobre a nossa economia de saúde. Tem uns pedacinhos de gente chamados transposons, que tem proteínas, enzimas que identificam o começo e o fim dessa estrutura genética, arranca da estrutura cromossomática e muda, põe em outro lugar, por isso chama transposon, transporta de um lugar para outro. E enfia num lugar, por exemplo, de uma proteína que faz o controle do crescimento celular. Aí a célula perde o controle do crescimento celular, começa a crescer, vira
uma célula cancerígena e produz um tumor pela reprodução. E a gente faz isso com a gente mesmo, com a tristeza, com a mágoa, com o rancor, com o desânimo, com a agressão psicoemocional que a gente faz com a gente mesmo por causa de besteiras, bobagens. Porque só porque a pessoa entrou e não cumprimentou, a gente já fica com o orgulhinho ferido. Que falta de consideração, né? Pois olha aqui, Jesus está dizendo para nós que Ele não quer o testemunho dos homens, não precisa. E a gente também não precisa de testemunho de ninguém, precisa da nossa própria consciência. Porque é nela que estão inscritas as leis divinas. Esse discurso de Jesus não foi para os judeus, foi para nós. Ele é um discurso para nós hoje, para nós amanhã, para nós sempre. E se a gente não aproveitar isso e perceber o que é essencial na vida, a gente vai vivendo por aí como todo mundo vive, uma encarnação atrás da outra, repetindo erros. Correndo atrás da felicidade, mas interpretando-a como se fosse uma coisa maravilhosa que alguém vai nos dar de graça. Não vai. Ou você conquista a sua, ou fica sem. Agora, se você conquistar a sua, pode se dar ao deleite de compartilhá-la com aqueles que você ama. E com aqueles que você não ama também. Façamos isso. Vamos acreditar por compreender as palavras de Jesus. Que assim seja.